Olá a todos os irmãos e irmãs da Paróquia Sagrado Coração de Jesus. Mais uma vez estamos aqui para o nosso encontro bíblico, que hoje tem como tema: quem faz a memória do passado não perde o rumo na vida. O Padre Augusto César está nos orientando nestes encontros para que nós possamos aprofundar mais no nosso conhecimento da Palavra de Deus, em especial o livro do Deuteronômio. Já tivemos 2 encontros que foram muito profundos e hoje, com certeza, isso também vai nos ajudar na nossa vida a meditarmos não só a Palavra de Deus, como um livro escrito lá no passado, mas um livro que orienta a nossa vida nos dias de hoje. Então venha conosco, acompanhe nosso encontro, reze conosco, leia a Palavra de Deus junto conosco. Tome aí em suas mãos, a sua Bíblia, vamos lendo, aprofundando e assim temos este contato profundo com Deus através da sua Palavra. Preparemos o nosso ambiente com um altar aí para a Palavra de Deus, para que você possa ter um lugar agradável para nos acompanhar. E também agora preparemos o nosso coração com a nossa oração inicial. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos, mais uma vez. Estamos na nossa terceira noite de estudo. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos distantes uns dos outros, mas a palavra de Deus nos aproxima. E Deus, em sua palavra, nos convida a escutar. E escutar a Deus é fazer o seu desejo, a sua vontade. Escutar a Deus é seguir o caminho verdadeiro, um caminho de luz, um caminho de esperança e um caminho de coragem. Que sejamos fortes o suficiente para conduzir nessa palavra. Agora, façamos silêncio para ouvir o que Deus tem a nos falar. É no silêncio que Deus se manifesta. Escuta, Israel, Javé, teu Deus quer falar. Escuta, Israel, Javé, teu Deus vai falar. Fala, Senhor, Javé, Israel quer te escutar. Fala, Senhor, Javé, Israel quer te escutar. Escuta, Israel, Javé, teu Deus vai falar. Escuta, Israel, Javé, teu Deus vai falar. Fala, Senhor, Javé, Israel quer te escutar. Fala, Senhor, Javé, Israel quer te escutar. Neste momento, vamos pedir a luz do Senhor, que a luz do Senhor venha sobre cada um de nós, para que nós possamos levar essa palavra adiante, para que nós possamos, iluminados e fortalecidos por essa palavra, sermos agentes de verdadeira transformação. Que a luz do Senhor venha sobre a terra e que essa luz traga força, esperança e coragem. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Ó luz do Senhor, que vem sobre
meu ser, permanece em nós. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Iluminados por essa luz do Senhor, vamos convidar o Padre Augusto César Pereira para nos falar mais uma noite, nos ajudar a entender essa palavra que nos traz força e esperança. Saudações, meu irmão e minha irmã. Estamos no nosso terceiro encontro do curso bíblico sobre o livro do Deuteronômio. Eu convido vocês a revisitarmos os nossos 2 últimos encontros. No primeiro encontro, nós fizemos uma introdução ao livro, os seus contextos. Nós já sabemos que Deuteronômio é o 5º livro da Sagrada Escritura e que faz parte daquele primeiro bloco chamado Pentateuco. Deuteronômio vem da língua grega, que significa segunda lei. Deutero, segunda. Nomos, lei. Na Bíblia hebraica ele tem um outro conceito. O livro do Deuteronômio significa debarim, palavras, por ser assim que se inicia o livro. Lá no capítulo 1, no versículo 1, diz: palavras que Moisés dirigiu a todo Israel. Deuteronômio trata de temas fundamentais para a fé e a espiritualidade do povo de Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força. Vimos no primeiro encontro os discursos de Moisés. Nós temos no primeiro discurso uma introdução à lei. No segundo discurso, a lei propriamente dita. No terceiro discurso, o objetivo desta lei. E o livro nos provoca a escolher a vida para vivermos. No final, nós temos o relato sobre a morte de Moisés. Nós temos cânticos. Nós temos, antes dos cânticos, nós temos bênçãos, nós temos as maldições, que também estão lá no final do livro. Uma leitura atenta do livro do Deuteronômio nos faz perceber que estamos diante de um texto complexo. Complexo por ser fruto de um longo processo redacional, com diferentes imagens de Deus. E até no primeiro encontro nós citamos alguns textos onde, por vezes, Deus ele é misericórdia, e em outras vezes ele é vingativo, punitivo. As contradições presentes, as variações, o estilo, as repetições, justamente sinalizam para este livro como um livro que foi se formando aos poucos. Um processo que se durou séculos. E este processo ele foi constituído de 4 etapas. A primeira etapa foi a reforma de Ezequias. A segunda etapa, a reforma de Josias. A terceira etapa foi a redação exílica. A quarta etapa foi a redação pós-exílica. Ficou claro para nós que o livro do Deuteronômio traz constantemente a memória do Êxodo. Esta memória ela é contada, ela é recontada, ela é celebrada, porque revela a atuação do Deus dos pequenos. Um Deus que se fez presença libertadora junto aos pequenos. E até nós citamos lá no capítulo 26, o versículo 7, aonde diz: viu nossa aflição, nosso sofrimento e nossa opressão, e Javé nos tirou do Egito com mão forte, braço estendido, em meio a grande terror, com sinais e prodígios. O nosso segundo encontro, nós falávamos sobre o Decálogo e as leis deuteronomistas, e como que foi
essas leis se apresentando àquele grupo, àquele povo, iniciamos com um conceito que o Frei Carlos Mestre, numa linguagem metafórica e popular, nos apresentou, dizendo que os 10 mandamentos são como um grande quadro pendurado na parede da vida. O prego que sustenta é a afirmação de Deus que diz: eu sou Javé, teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. O Decálogo, ou os 10 mandamentos, é ambientado, portanto, no contexto do evento histórico do Êxodo. Sempre que a gente se deter à leitura de Deuteronômio, nós vamos percebendo que ele vai sempre nos remetendo a fazer esta memória do Êxodo. Porque o Êxodo vai permanecer sempre na memória bíblica como um evento fundante. Fundante. E aí, quando nós, cristãos, irmãos e irmãs, fomos também homens e mulheres da libertação, nós estamos fazendo memória deste Êxodo. Né? Porque libertos da escravidão, Israel adere à lei, entra na aliança que Deus lhe propõe. E aqui nós temos um tripé muito importante: libertação, lei e aliança. São inseparáveis e sustenta a história do Israel bíblico. Esta aliança que o livro nos traz, ela não só foi feita no ontem da história, no passado, mas o próprio livro do Deuteronômio vai se carregar de dizer que ela é feita hoje conosco. Lá no Deuteronômio 5, de 1 a 3, nós vamos ver lá: ouve, ó Israel, os estatutos e as normas que hoje proclamo aos vossos ouvidos. O Senhor não fez esta aliança com os nossos pais, mas conosco. Conosco que estamos hoje aqui, todos vivos. Essa legislação deuteronômica, ela também foi assumida pelas primeiras comunidades cristãs nascentes, né? Se você pega o relato de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver lá em Atos 3:34 que não havia necessitados entre eles. Então, está se retomando a afirmação de Deuteronômio, onde fala que na sociedade israelita não deve haver nenhum pobre. E aí Deuteronômio 15:4 vai dizer para nós: é verdade que em teu meio não haverá nenhum pobre, porque o Senhor vai abençoar-te na terra que o Senhor teu Deus te dará. Este código deuteronômico, ele visa criar um tal conjunto de leis para que a sociedade israelita se torne aquela sociedade que Deus quer que ela seja. E é importante, porque essa sociedade que Deus quer, ela tem que ser nova, justa, alternativa, igualitária, de partilha, de solidariedade, sem escravizados, marginalizados, excluídos e empobrecidos. O Código Deuteronômico é a maior parte que compõe este livro, que está do capítulo 12 ao 26. Contém as normas e as leis dos camponeses, né, que viviam no norte do país, que eles foram devastados pelos assírios. Né? Talvez tenha sido esta parte encontrada no templo, na época da reforma do santuário. Traz normas sobre os diversos aspectos da vida social e religiosa do povo. E aí, quando nós falávamos sobre este código deuteronômico, né, nós citávamos, elencávamos alguns, se eu não estou enganado, uns 9, né, para a gente poder tomar contato com eles. Depois nós vimos que este texto, o livro do Deuteronômio, ele traz alguns textos que nos provocam certa indignação, por ter um teor de violência, né, de punições, né, e que a gente precisa, quando estiver em contato com eles, a gente ter chaves de leituras. E nós falávamos dessas chaves de leitura. A primeira chave é situar o texto dentro do contexto de sua época.
Depois que a nossa chave hoje de entendimento é a partir de Jesus. A partir de Jesus, interpretar esses textos. Outra chave de leitura é a Bíblia traz lado a lado posições distintas e opostas. E aí nos provoca o leitor a tomar as nossas decisões. Por qual caminho nós queremos ir? Qual projeto nós queremos assumir? Mas também descobrimos, no nosso segundo encontro, que o Deuteronômio tem uma proposta e um projeto de amor gratuito. E que nós temos vários textos onde nos remete a esta convocação para vivermos um projeto de amor, de fraternidade. E aí nós citamos alguns textos onde vai apresentar o amor que Deus sempre tem por nós. O mandamento de amar a Deus sempre. Deus que nos escolhe. Deus que nos pede que nós o sirvamos no amor. Amar e observar os estatutos que o Senhor nos prescreve. Colocar as palavras no coração. Né? É muito bonito, é provocativo para nós isso, né? Muitas vezes a gente toma a leitura apenas de um ponto de vista legalista e a gente pode assassinar o texto, né? Nesse nosso terceiro encontro, nós queremos refletir sobre a memória. Somos convidados a fazer memória. Nós começamos com essa citação do texto bíblico lá de Deuteronômio, onde diz: lembre-se, você foi escravo na terra do Egito. E Javé, seu Deus, o tirou de lá, com mão forte e braço estendido. E aí nós temos Moisés, as tábuas da lei. Nós temos algumas imagens que nos remetem àquilo que o povo da época viveu, né? Escravidão, libertação, celebração, cantos de vitória. Nós podemos nos perguntar, mas o que é memória? E aí nós temos alguns conceitos aqui. Alguns conceitos de alguma ciência, como por exemplo aqui a psicologia. E ela vai nos dizer que a memória tem sua origem etimológica no latim, que significa a faculdade de reter, de adquirir ideias, imagens, expressões, conhecimentos adquiridos, anteriormente reportando-se às lembranças. A memória é uma faculdade cognitiva extremamente importante, porque ela forma a base para a aprendizagem. Se não houvesse uma forma de armazenamento mental de representações do passado, não teríamos uma solução para tirar proveito da experiência. O escritor português José Saramago vai dizer que somos a memória que temos e a responsabilidade que assumimos. A memória é um elemento essencial do que se costuma chamar de identidade individual ou coletiva, cuja busca é uma das atividades fundamentais dos indivíduos e das sociedades de hoje, na febre da angústia, nos diz esse historiador francês, Jacques. Um povo sem memória é um povo sem história. E um povo sem história está fadado a cometer no presente e no futuro os mesmos erros do passado. Diz essa historiadora Emília Viotti da Costa. Como que a Bíblia nos faz entender esta importância da memória? Nós temos lá no livro do Deuteronômio um relato que está no capítulo 6, versículo 20, onde nos diz: amanhã teu filho te perguntará: quem são estes testemunhos e estatutos e normas que o Senhor nosso Deus os ordenou? Que são eles? Por que nos ordenou? E aí nós vamos seguir agora nos slides com umas orientações que o Frei Carlos Mestre nos propõe para este entendimento da memória. Quem perde a memória do seu passado
perde o rumo na vida. E os pais contavam para os filhos as coisas que Deus tinha feito para eles no passado. Essa era uma prática do povo de Israel. Nós bem sabemos que o texto bíblico, primeiro, ele foi vivido, depois ele foi contado e depois foram feitos os registros, né? Então, era assim também com a gente. Os nossos pais, ou os nossos tios, ou avós, contavam, né, os ensinamentos da religião, né, o catecismo, faziam perguntas e nós tínhamos que responder quem é Deus, quais são os mandamentos de Deus, quais os mandamentos da igreja, e assim sucessivamente, né? Memória no contexto bíblico veterotestamentário expressa muito mais do que recordação de um fato passado. Quando a Bíblia nos faz o caminho da recordação, o caminho memorial, não é só para olhar o passado. Esta memória está associada à história da salvação. Possui um caráter antropológico. Fazer memória é uma característica tipicamente humana. Ao fazer memória, o homem torna-se capaz de superar as experiências efêmeras e compreender-se como pessoa histórica. Deus se revela na história, fazendo uma história de salvação. Por isso, a memória é o pressuposto indispensável para o encontro. Fazer memória para Israel era reconhecer a ação de Deus que caminha com seu povo e a sua ação salvadora. Ao realizar o memorial, os israelitas reviviam, antes de tudo, o êxodo. Recorda-se também os outros acontecimentos importantes da sua história. A vocação de Abraão, o sacrifício de Isaque, a aliança do Sinai, as numerosas intervenções de Deus em defesa do seu povo. Por que Deus insiste tanto em lembrar a libertação do Egito? Não esqueça o êxodo. Não esqueça o seu passado. Recorda que fostes escravo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te resgatou. É por isso que eu te dou hoje esta ordem. E aí nós temos pelo menos aí umas 25 vezes nesses capítulos e versículos onde vai se insistir na importância: não esqueça que fostes escravo na terra do Egito. Nas nossas casas, nós penduramos fotografias dos nossos avós, das lembranças para a gente nunca esquecer de onde viemos. Pois quem perde a memória, reafirma Frei Carlos, perde o rumo na vida. Mais do que nunca temos necessidade de lembrar o passado. Pois toda a história humana, nunca tivemos tantas mudanças e tantas perguntas como hoje. A visão totalmente nova que a ciência hoje nos oferece sobre a natureza e sobre a evolução do universo modifica por completo a visão tradicional com que olhávamos o universo. As informações que diariamente recebemos através dos meios de comunicação nos colocam em contato direto com as religiões e as culturas do mundo inteiro. E assim, relativizam as certezas que tínhamos. Os fatos novos de hoje levantam perguntas que nos obrigam a fazer o mesmo que Moisés fez no fim dos 40 anos no deserto. São perguntas que nos levam a interrogar a Bíblia, para poder descobrir cada vez de novo o que Deus pede de nós. As novas perguntas de hoje nos obrigam a fazer uma nova leitura da Bíblia, ou, como dizia naquele tempo, nos obrigam a fazer um Deuteronômio. Isto é, uma segunda leitura da lei de Deus. Temos que fazer a mesma coisa que Moisés fez. A mesma coisa que Jesus fez. A mesma coisa que sempre se fez, fazer uma parada. Olhar bem as perguntas que nascem da realidade de hoje. Interrogar a Bíblia, se possível, em comunidade. Rezar a Deus, pedindo a luz do Espírito Santo.
partilhar entre nós as respostas que encontramos, verificar bem como executar a mensagem que descobrimos e agradecer a Deus pela ajuda que Ele deu e nos vai dando ao longo dessa história. É preciso viver em estado permanente de êxodo, de saída, fazer esta memória. A palavra saída faz lembrar o êxodo, a saída do povo do Egito. A palavra êxodo vem do grego, saída. É a saída da escravidão do Egito para um novo jeito de viver e de conviver na terra prometida. No livro do Deuteronômio, Deus pede que vivamos em estado permanente de êxodo. Com outras palavras, que sejamos um povo de Deus em saída. Deixar para trás a opressão e criar uma nova fraternidade. O Papa Francisco, desde o início do seu pontificado, nos convoca para que sejamos uma igreja em saída, exodal, deuteronômica. Ele chegou a dizer: prefiro uma igreja atropelada, com o pé quebrado na estrada, do que uma igreja que vive fechada dentro de casa. Sem parar, falando ao povo, Moisés lembra e evoca o êxodo. Para eles, o êxodo não era um fato só do passado. Era o hoje deles. Era a experiência que eles estavam vivendo. Do começo ao fim se repete. Hoje lhes ensino. Hoje ordeno. Hoje proclamo. E aí nós temos vários textos onde vai nos recordar isso. O hoje deles segue o calendário de Deus, que não conhece tempo nem espaço. Deus está presente em todos os lugares, em todos os tempos. Eis aí um exemplo. Moisés convocou todo Israel e disse: ouça, Israel, os estatutos e normas que hoje eu proclamo aos seus ouvidos, para que os aprendam e cuidem de praticar. O Senhor nosso Deus fez uma aliança conosco no Horebe. O Senhor não fez essa aliança com os nossos antepassados, mas conosco, hoje, que estamos todos vivos. Nós já escutamos esse texto. A realidade ao nosso redor levanta perguntas novas. Nos obrigam a fazer hoje o que Moisés fez no fim dos 40 anos no deserto. E o que Jesus fez no seu tempo. Depois que terminou a leitura da Bíblia do profeta Isaías, Jesus fez o seguinte comentário: hoje se cumpriu aos vossos ouvidos essa passagem da Escritura. Com Moisés, Jesus trouxe o texto para o hoje do povo. Jesus foi criticado por querer mudar tudo e de estar acabando com a lei de Deus. Ele respondeu: não pense que eu vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas dar-lhe pleno cumprimento. E ele repetia: antigamente foi dito, mas eu digo. O êxodo é hoje. Devemos viver em saída, em estado permanente de êxodo. Devemos perguntar sempre: de onde viemos? Para onde estamos indo? Quem nos chamou para sair? É a memória do passado que hoje nos orienta em direção ao futuro. É a memória do passado que hoje nos orienta em direção ao futuro. O Papa Francisco nos diz: os cristãos sem memória perdem o sal da vida. Sem memória não podemos ir para frente. Quando encontramos cristãos sem memória, logo vemos que perderam o sabor da vida cristã. E acabaram como pessoas que cumprem os mandamentos, mas sem a mística, sem encontrar Jesus Cristo. E Jesus Cristo devemos encontrá-lo na vida. Contemplemos esses momentos, diz o Papa. Memória daqueles momentos nos quais eu encontrei Jesus Cristo. Memória daqueles momentos nos quais Jesus Cristo encontrou a mim. São a fonte do caminho cristão. A fonte que me dará as forças. Sempre quando a água da vida se tornar um pouco turva, destacou Francisco, é importante ir à fonte.
e encontrar nela a força para ir avante. Eu sou um homem, uma mulher com raízes? Somente vivo no presente? Se é assim, é preciso imediatamente pedir a graça de voltar às raízes. Aquelas pessoas que nos transmitiram a fé. Veja, irmãos e irmãs, quando não se tem raízes, nós cedemos a qualquer jogo de palavras, a qualquer falácia retórica, porque qualquer coisa nos diverte. É preciso termos raízes. E essas raízes, ela precisa estar firmada na lei do coração. Este é o primeiro mandamento que nós escutamos no livro que estamos estudando, Deuteronômio. Escuta, Israel, o Senhor, nosso Deus. O que é a lei? A lei é um gesto de amor que o Senhor fez conosco, porque nos indicou o caminho, nos disse, por esta estrada não vai errar. Evocar na memória a lei, não a lei fria, que parece simplesmente jurídica, não, diz o Papa Francisco, mas a lei do amor. A lei que o Senhor inseriu no nosso coração. Lembrar-se de Jesus Cristo, concluiu o Papa, significa ter o olhar fixo no Senhor, nos momentos da vida nos quais eu o encontrei. É a memória. Não é somente para ir para trás. Memória é esperança. Memória e esperança vão juntas. Lembre-se de Jesus Cristo, o Senhor que veio, pagou por mim e que virá. O Senhor da memória, o Senhor da esperança. Tudo que a memória amou já ficou eterno, diz Adélia Prado. A memória guardará o que vale a pena. A memória sabe de mim mais que eu. E ela não perde o que merece ser salvo. Eduardo Galeano. Devemos ter uma boa memória para sermos capazes de cumprir as promessas que fazemos. Veja, meu irmão e minha irmã, quando a gente adentra os textos do Deuteronômio e vai descobrindo como que ele nos revela esta importância do fazer memória. E é importante ressaltar, fazer memória não é só visitar passado. Fazer memória é reafirmar as bases. Fazer memória é saber e tomar consciência das minhas raízes, para não esquecer que eu sou parte deste povo do Senhor, que fui liberto. E que hoje sou convidado a ser também libertador, libertadora. Então, quando a gente não faz memória, a gente fica volúvel, a gente fica demasiadamente entregue às garras daqueles que podem nos persuadir e até nos fazer o mal. Nós nos viramos em massa de manobra. Quem não faz memória, quem não consegue revisitar sua história, tomar consciência dela, pode ser um ser manipulado. E ser manipulado é perder a nossa identidade. Não fomos constituídos para a manipulação, mas nós fomos criados para a liberdade. E todas as vezes que a gente não assumiu o projeto de liberdade a qual o Senhor nos deu, nós ficamos reféns. Muitas vezes reféns de um mal que nos assola, que pode estar na esfera política, na esfera social ou religiosa. A religião, ela é para nós uma ponte, mas ela pode também nos levar a um precipício. Ela pode nos jogar num abismo, se nós não fizermos a memória
da história desse Deus que adentrou ao nosso tempo e que fez uma opção, a opção de estar do lado dos pequeninos. E é por isso que quando nós celebramos a Eucaristia, nós fazemos memória. Porque nós queremos também assumir a mesma causa que assumiu Jesus, o projeto do Reino do Pai. Então, amado irmão, amada irmã, nunca perca de vista a importância de se fazer memória. Quando se faz memória, nós damos sustentabilidade à missão. Porque a gente toma consciência que a missão não é nossa. O Deus libertador nos convidou, nos provocou, nos consagrou e nos enviou. Nós somos o povo da memória. Nós somos o povo da libertação. Meu querido e minha querida, o meu abraço e nos encontraremos no nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. Então, caros irmãos e irmãs, este foi o nosso encontro esse dia, que muito nos ajudou, a aprofundarmos na palavra de Deus. Caso tenha ficado alguma dúvida, algo que não ficou muito claro para você, nos próprios comentários deste vídeo, coloque lá a sua pergunta, porque o último encontro será ao vivo e o Padre Augusto César terá a oportunidade, então, de responder as suas dúvidas para que tudo fique claro e possamos ter um bom entendimento da palavra de Deus. Uma boa noite a todos e muito obrigado por nos acompanhar.